Irmãos, feliz sábado a todos. É um privilégio muito grande estar aqui. Meu nome é Ivanilson. Eu sou professor de Bíblia aqui no sul do Maranhão, no distrito aqui de Balsas, e estou feliz por poder continuar, irmãos, esse assunto que é tão importante. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos. Parte 4. Vamos falar hoje sobre o controle, controlando nossos filhos. Então, fazendo uma breve recapitulada, sobre o que nós vimos no tema 3, nós falamos sobre a autoridade paterna. A autoridade que Deus concedeu aos pais para que eles pudessem, para que eles façam ou cumpram a responsabilidade dada pelo próprio Deus de direcionar, de dirigir, de controlar os filhos. Então, nós trabalhamos esse conceito que é fundamental para a educação de filhos. Vimos também que a criança, quando ela nasce, ela passa por fases de desenvolvimento. A gente classificou como o bebê até 1 ano, mais ou menos, depois a criança até mais ou menos 12 anos, depois o jovem ou adolescente dos 13 ao 20, e de 20 anos para cima, a fase adulta. E nós vamos ver hoje, irmãos, que essas fases de desenvolvimento, elas vão estar relacionadas com os dois aspectos da educação de filhos. E concluímos o estudo anterior falando sobre Abraão, como Abraão ele trabalhou com a educação da sua casa, dos seus filhos, né? O patriarca educador. Abraão, ele exerceu a sua autoridade paterna para direcionar, para dirigir, para controlar, estabelecendo regras, né, normas justas, é, promovendo a justiça, punindo a desobediência e recompensando a obediência no seu lar. Isso foi uma bênção, né, para a vida de Abraão e dos seus cooperadores. Então vamos começar, irmãos, falando sobre a realidade de que os pais precisam educar seus filhos. Nós já falamos um pouco em alguns temas anteriores sobre a responsabilidade paterna dos pais, mas nós temos aqui em Provérbios capítulo 22, verso 6, nós já trabalhamos muito esse verso, inclusive esse é o verso base do nosso estudo, diz o seguinte, Provérbios 22:6 diz que educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Então, claramente, nós temos a ordem de que os pais eles devem educar os seus filhos. Então, o mandamento é bem direto, né, o verso, né? Educa a criança no caminho que deve andar. Então, é uma ordem, né? E as ordens de Deus são promessas habilitadoras, né? Então, os pais precisam educar seus filhos. Outro texto que nós já trabalhamos bastante é Provérbios capítulo 29, verso 15. Vamos reler. Fala o seguinte, que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então, nós temos aqui um contraste. Enquanto Provérbios 22:6 diz que a criança que é educada no caminho do Senhor, ela não se desviará desse caminho quando ela envelhecer, nós temos no capítulo 29, verso 15, um texto que contrasta. São pais que não educaram a criança no caminho. Então, o que acontece? Está aqui. A criança entrega a si mesma, a criança que não é conduzida pelos pais, ela envergonha sua mãe. Então, a criança que ela não é educada, ela vai trazer vergonha, ela vai trazer amargura, dor, tristeza para os seus pais. Então, os pais eles precisam educar os seus filhos. Porém, existe um princípio que está lá em Deuteronômio capítulo 6, trabalhamos também esse texto, irmãos, é um texto fundamental para nós, diz que, Deuteronômio capítulo 6, verso 6, e estas palavras, que são os mandamentos, os juízos, as ordenanças de Deus, são essas palavras do verso 6 de Deuteronômio, capítulo 6, que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e dela falarás assentado em teu caminho, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, o mandamento é muito claro.
Os pais, eles devem ser os responsáveis pela educação dos seus filhos e eles devem ensinar a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos de educação, ou de educação verdadeira, nós estamos falando de uma educação que ela é pautada na Bíblia. Então, as ensinarás o que? Estas palavras, que são as palavras que Deus revelou para Moisés. Então, os pais deveriam trabalhar ensinando os seus filhos, andando pelo caminho, assentado em sua casa, deitando e levantando-se. Então, os pais, nós, pais professores, precisamos orientar, conduzir nossos alunos ou nossos filhos segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, irmãos. Não existe espaço para falsidade na educação. É por isso que nós chamamos de educação verdadeira, né? Então, a palavra de Deus é a verdade, ela é o fundamento e o alicerce da verdadeira educação. Mas acontece o seguinte, irmãos, é, muitos pais, eles negligenciam a educação de seus filhos. Já trabalhamos um pouco sobre isso, mas eu quero reforçar agora. Muitos pais, eles não cumprem, pais cristãos, não cumprem esse mandamento de ensinar a seus filhos as palavras do Senhor. Então, nós temos, quando nós falamos de educação negativa, um aspecto da negligência, são pais que negligenciam a educação dos seus filhos. Isso acontece muito no contexto secular, quando nós falamos de pais que têm é, alta posição acadêmica ou alta posição de carreira, né? Geralmente, filhos de pais que têm uma alta posição, um médico, um advogado, ou pessoas que têm alta posição acadêmica, né? Uma pessoa que faz o mestrado, a mãe faz o doutorado, né? Não que isso seja pecado, irmãos, mas muitas vezes esses empreendimentos seculares que não são maus por si mesmos acabam usurpando o tempo e as atenções dos pais que seriam utilizados para educar os filhos. E isso faz com que esses pais negligenciem a educação dos seus filhos, ou então eles delegam essa responsabilidade para outras pessoas, né, para professores, para a igreja, para parentes, né, ou pessoas que são contratadas, né, para educar ou para cuidar dos filhos. E isso não deveria ser assim, ok? Outro aspecto da educação negativa é quando os pais eles ensinam não as palavras que foram ordenadas a Moisés e Moisés transmitiu para o povo de Deus, mas eles ensinam é, padrões errados de comportamento, ou até os pais eles ensinam a falsidade, né? Então nós temos também a educação negativa por evidência. Isso é muito comum no mundo secular. Os filhos geralmente, como os pais não têm um conhecimento da palavra de Deus, dos princípios da educação, eles vão ensinar padrões de educação negativos, né? Um palavreado chulo, ou os filhos aprendem, né, com uma educação de rua, né? A irmã Ellen White fala bastante sobre isso. Músicas mundanas, comportamento que não deve ser, desrespeito aos pais e assim por diante. Então, nós não podemos falhar nem em um e nem no outro ponto, nem na educação por negligência. Foi mais ou menos o que fez Davi e Eli. Nós estudamos já o aspecto educacional da vida de Eli e de Davi, negligenciando ali os filhos, ou nós temos o aspecto da educação negativa por evidência, os pais ensinando, ou até, irmãos, não controlando, né? Eli, os seus filhos, né, foram chamados de filhos de Belial, não foi porque ele planejou, ele executou um plano para que seus filhos se tornassem filhos de Belial. Ele apenas foi negligente, não controlou seus filhos, né? Ele dizia, né, não, eles são muito pequenininhos. Mais na frente, no futuro, eles vão se endireitar. E isso não acontece. Então, precisamos ensinar
os nossos filhos as palavras que o Senhor nos ordenou. Então, nós trabalhamos esse gráfico no tema 3, e eu quero trabalhar agora de forma mais aprofundada sobre ele. Nesse gráfico, nós temos os dois aspectos da educação de filhos: o controle e o ensino. Então, nós temos aqui o controle e aqui nós temos o ensino. E aqui na parte inferior, nós temos a idade, né? Então, nós temos o bebê, a criança, o jovem, o adolescente e o adulto com 20 anos, onde é concluída a educação da pessoa. Então, quando a criança ela é muito pequenininha, é um bebê, ela vai existir um controle. Os pais, trabalhamos isso no tema 3, eles vão ter um controle total sobre o bebê, né? O bebê ele não consegue, né? Ele não tem, ele é totalmente dependente, né, dos pais. Mas com o tempo, a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai criando uma independência e os pais, eles vão ainda, né, controlar bastante, mas os filhos eles vão a partir do momento que eles aceitam a autoridade dos pais e se submetem a essa autoridade, obedecendo a ordem e as leis impostas pelos pais, o filho também vai ser ensinado. Esse ensino aqui, irmãos, é o ensino, é um termo técnico aqui no nosso estudo, ok? Eu estou falando de ensino no aspecto técnico da palavra. Então, entenda como um ensino instrutivo, né? Um ensino instrutivo positivo. Então, quando a criança é muito pequenininha, os pais, eles falam muito não, né? Não, não pode, pare, não faz, né? Então os pais precisam ter ali um controle dos filhos. Vamos tratar sobre isso daqui a pouco, de forma mais aprofundada, é o tema de hoje, né? Mas quando o filho ele vai se desenvolvendo e ele entra na fase de jovem, nós vamos ter aqui uma sobreposição do ensino, né? Então, para crianças pequenas, o controle é maior, né? Mas quando o jovem, o adolescente, ele se desenvolveu até essa fase, nós vamos ter agora um ensino cada vez maior até o controle cessar, quando o jovem ele entrar na fase adulta. Então nós temos os dois aspectos, controle e ensino. Então, ilustrei isso, irmãos, no tema 3 naquela ilustração da tomada, né? Então, uma criança pequena, de 1 ano, né? Nós não podemos explicar, meu filho, palestrar com ela, né? Meu filho, a tomada, a gente vai tomar um choque elétrico, as cargas elétricas, né? É não e pronto, né? A gente não explica, não tem um ensino instrutivo, é não, não pode. Pare. E se a criança continuar, nós vamos intervir, ok? Mas isso não deve ser o proceder como um adolescente, né? Um adolescente, a gente já pode instruir, ensino instrutivo maior, ok? Então ele já consegue entender muito mais. E um adolescente que foi controlado, um jovem que foi controlado, ele vai apresentar ali a pronta submissão à ordem dos pais. Então, trabalhando esse gráfico de forma mais detida, nós temos aqui. Então, nós podemos separar a educação dos nossos filhos, dos nossos alunos, em duas etapas. A etapa inicial, onde nós vamos ter a etapa do controle, que quando a criança é um bebê, e na fase de criança, então, do nascimento até 12 anos, e a fase do ensino, de 13 anos até, mais ou menos 13 anos até 20, né? Anos, onde finaliza a educação. Então, controle e ensino. Então, a criança, quando ela está na fase de criança, ela vai ter que ser controlada. E esse controle está intimamente relacionado com a obediência a ela. Foi o que nós tratamos no tema passado, no tema 3. A irmã Ellen White, no livro Orientação da Criança, ela disse que a palavra dos pais é lei e as crianças precisam aprender a prestar irrestrita obediência à palavra dos pais. Ok? Então, a criança ela precisa aprender a obedecer. Já quando esse jovem, esse adolescente, ele já passou dessa fase de controle e ele foi bem-sucedido, os pais foram bem-sucedidos,
ao estabelecer o controle e a autoridade sobre os seus filhos, agora nós vamos ter a fase do ensino instrutivo, no qual os adolescentes eles vão prestar honra ou reverência ou respeito à autoridade dos pais. Ok? Falamos também, irmãos, que essas duas fases, ou esses dois aspectos da educação de filhos, eles se sobrepõem, ok? Eles se sobrepõem, ok? Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo ênfase, né? Não significa que a criança pequena não vai ter ensino, e também não significa que o jovem não vai ter controle, né? Os dois aspectos se sobrepõem. Só que a ênfase, quando a criança é pequena, né? Fase de criança, é no controle. E a ênfase do jovem adolescente é no ensino, ok? Então, na fase de controle, irmãos, nós temos o período das leis, né? Então, os pais, como autoridade no lar, eles estabelecem as leis, o que a criança pode fazer e o que a criança não deve fazer. E os pais também, eles, na sua posição de autoridade, eles também têm a prerrogativa de promover a justiça, né? Testar a criança, se ela obedece ou se ela desobedece ao mandamento. Okay? Então é o período das leis. E é nessa fase também de criança quando os pais têm a oportunidade de inculcar padrões de é, comportamento, né? Então no livro Orientação da Criança, nas primeiras sessões, os primeiros capítulos, né, das primeiras sessões, na verdade, do livro, nós temos ali vários padrões de comportamento, né? Então, reverência, respeito pela autoridade, respeito pela é, propriedade privada do outro, asseio, saúde, é, disciplina. Isso tudo são padrões de comportamento que a criança ela aprende, né, nessa fase de controle. Então, é o período das leis. Os pais estabelecem as leis e as crianças elas devem obedecer. Vimos isso no tema 3. Paulo ele fala em Colossenses capítulo 3, verso 20. Diz que, filhos, sede obedientes a tudo, em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Okay? Então, é, os filhos devem obedecer aos pais. Já na fase de jovem, depois que essa criança ela aprendeu a respeitar a autoridade paterna, a ênfase do jovem, irmãos, não são as leis, né? São os controles internos. Então, os pais agora, depois que a criança ela foi controlada e os pais estabeleceram esse fundamento, na fase de juventude, de jovem, de adolescente, vai, o filho ou o aluno ele vai ter a oportunidade agora de desenvolver os controles internos. Então, lembre, irmãos, que nós já falamos disso também. Né? Os pais, devido à natureza carnal pecaminosa dos filhos, eles funcionam como um controle externo na fase de controle para subjugar a vontade da criança, que a vontade da criança ela vai querer ceder à sua natureza pecaminosa. E os pais eles subjugam. Vimos isso no tema 2. Agora, na fase de jovem, os pais têm a oportunidade agora de incentivar esse jovem a desenvolver ou controlar os seus próprios impulsos. Então, a ênfase agora vai ser nas explicações das leis que foram promovidas na fase de controle. Então, enquanto a criança ela é pequena, né, na fase de criança, o pai e a mãe, né, dizem o que fazer e o que não fazer. Os pais não devem, irmãos, ou não precisam explicar para as criancinhas na fase de criança o porquê ela deve fazer aquilo ou não deve fazer aquilo. A criança ela precisa aprender a obedecer do primeiro comando, ok? Inclusive, esse é um padrão negativo de educação que é muito comum hoje, né? As crianças pequenas, inclusive filhos de pais adventistas, eles debatem com os pais, eles argumentam com os pais, devido ali quando uma ordem, né, uma instrução é dada, né?
Então, os pais não devem explicações para os filhos. Os pais podem até explicar, mas depois que os filhos eles obedecem, ok? Na fase de jovem, os pais agora vão ter a oportunidade de explicar, de ser o porquê fazer ou porquê não fazer. Os pais vão ter a oportunidade agora de explanar os motivos pelos quais o jovem ele precisou, né, obedecer na fase anterior, ok? Então, notem, irmãos, que o objetivo da educação não é que os pais sejam a consciência externa dos filhos. Isso, inclusive, é muito comum, irmãos, no meio hoje, na nossa sociedade, na educação secular, né? A educação secular promovida pelas escolas hoje é uma educação que não promove o raciocínio próprio, promove mais que que o estudante copie, né, ali o pensamento externo e siga, né, esse pensamento externo sem ter um pensamento crítico. Então, não é o nosso objetivo esse, viu, irmãos? Então, por isso que eu falei para vocês que esse termo controle, algumas pessoas podem ouvir e achar um termo muito pesado, mas eu estou usando ele no sentido técnico da palavra, ok? A ideia não é adestrar a criança. Educação de filhos não é adestramento, já trabalhei isso também lá com vocês em alguns temas anteriores, ok? O objetivo é que esse filho ele possa entender e controlar por si mesmo, controlar a si mesmo. Então, na fase de jovem, os pais eles têm a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de agora ensinar os padrões. Então, os filhos eles precisam agora entender. Então, os pais eles vão buscar na Bíblia, eles devem buscar na Bíblia as explicações para as leis que foram promovidas na fase de controle. Então, durante o controle da criança, quando a criança é pequena, do 0 até os 12 anos, a criança ela vai demandar uma submissão forçada. Então, muitas vezes é isso que acontece. Os pais, eles usam a pressão externa para forçar a submissão. Vamos trabalhar isso daqui a pouco. Isso é controle, na verdade, de filhos. Já na fase de jovens, o jovem que foi bem educado, ele vai ter agora uma pronta submissão. Então, nota, irmãos, entendem isso aqui, que esse aspecto aqui do ensino, ele funciona quando a criança já passou, ou quando o jovem, né, ele já passou por essa fase de criança, ele aprendeu a obedecer de forma irrestrita, né, e teve a sua vontade subjugada pelos pais, ok? Então agora ele tem um privilégio, né, de honrar, reverenciar, respeitar os pais com uma pronta submissão, ok? Então, inclusive, um exemplo é o próprio Isaac, né? Quando Abraão levou Isaac para o Monte Moriá e para sacrificá-lo, Abraão ele já era bem idoso, né? Abraão ele foi pai de Isaac com 100 anos. E Isaac ele não era uma criancinha pequenininha não, irmãos, ele já era um jovem. E a Bíblia diz que Isaac ele se pôs, né, ali junto com Abraão. Então não foi só Abraão, né? Isaac também se dispôs a ser sacrificado. Então a gente vê nisso um jovem, um adolescente com uma submissão pronta, né? Uma pronta submissão. Ele decidiu por si só a se submeter ali ao sacrifício. Então nós temos esses dois aspectos, então nós temos as duas ênfases. É claro, irmãos, que uma criança pequena que obedece aos pais, que respeita a autoridade, o direito de governar dos pais e obedece de forma irrestrita no primeiro comando, essa criança ela vai ter a oportunidade de ter bastante ensino. Eu falei isso para vocês também. Nós conseguimos inculcar também ensino. Se a criança ela desenvolve esse essa educação, essa forma de proceder, de obedecer aos pais, se submeter aos pais e respeitar a autoridade, ela vai ter o privilégio de ter bastante ensino.
Claro que de acordo com a maturidade dela. Então, mas primeiro tem que vir o controle. Da mesma forma, o jovem, se ele não se controlar, ou se ele não for controlado, melhor dizendo, não vai poder haver o ensino instrutivo. Então, não existe, irmãos, ensino instrutivo sem essa submissão, sem esse controle inicial. Nós só podemos ensinar uma pessoa, ou a pessoa vai ter respeito e aprender a cumprir aquela instrução se ela respeita aqueles pais como autoridades para darem a ela a instrução. Então, é necessário ter esse controle inicial. Então, um jovem, um adolescente que não respeita os pais, ele não pode ser ensinado, ele tem que ser primeiro controlado, a sua submissão tem que ser, ou a sua vontade tem que ser traga, né? E deve ser subjugado pelos pais, ok? Então, se o jovem também, por outro lado, não obedece aos pais, ele precisa ser controlado como uma criança, ok? Então, esses são os dois aspectos. Hoje nós vamos trabalhar o controle de forma mais dedicada e nos próximos temas vamos trabalhar com o ensino. Então, o que significa controlar os seus filhos? Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 13. Eu quero, irmãos, ilustrar esse controle lendo Romanos capítulo 13. É um texto muito importante. Trabalhamos esse texto algumas semanas atrás, no tema 3. Nós fundamentamos a autoridade, né, através desse texto, e eu quero fazer uma analogia usando esse texto também. Note o que diz. Romanos capítulo 13, nós temos aqui Paulo falando sobre as autoridades constituídas, as autoridades civis, os governantes. Então nós vimos que Deus, ele é a autoridade máxima e ele instituiu governos aqui nessa terra, instituições. E essas instituições ele concedeu autoridades, uma relação de hierarquia. E essas autoridades, elas têm o direito dado por Deus de subjugar a vontade dos seus liderados ou subordinados, ok? Então nós vamos ler Romanos 13 pensando na instituição do governo, ok? Então nós temos as autoridades constituídas, os magistrados, que têm autoridade sobre os subordinados, que são cidadãos da sociedade. Mas eu quero, irmãos, usar essa ilustração trazendo para outra instituição, que é a instituição paterna, né? A paternidade. Os pais como autoridade no lar e os filhos que são subordinados. Então, tentem entender essa analogia. Olha o que diz Romanos 13, verso 1. Toda a alma, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, toda a pessoa ela deve estar sujeita às autoridades superiores. Esse é o mandamento de Deus, porque toda autoridade vem de Deus. Não existe autoridade que não vem de Deus. As autoridades foram ordenadas por Deus, diz o verso 1. Verso 2. Por isso, note agora, irmãos, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, Paulo ele fala que tinha uma classe de pessoas que elas não aceitavam a autoridade dos governantes, né? Então, aqui ele diz que essas pessoas elas resistem à autoridade. Elas resistem à autoridade. E elas trarão sobre si mesmo condenação por essa resistência. Verso 3. Porque os magistrados, que são os governantes, eles não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e derás louvor dela. 4. Porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Irmãos, esse texto é simplesmente fantástico, irmãos. Esse texto aqui. Paulo ele diz que esses que resistem à autoridade trazem sobre si mesmo condenação. E Paulo ele usa um argumento bastante lógico.
Ele fala, porque os magistrados, eles não são terror, eles não são pressão, eles não pressionam, eles não usam a força que eles têm como autoridades para aqueles que fazem as boas obras, mas para aqueles que fazem as más. Então, as pessoas que. O que são essas boas obras aqui, irmãos? Essas boas obras são um procedimento de acordo com as normas instituídas, com as leis instituídas pela autoridade. É aquele que cumpre as leis do governo, é aquele que faz boas obras. Então, os magistrados, eles não são terror, eles não oprimem, eles não usam do medo e da violência para subjugar ou sujeitar aqueles que fazem boas obras, aqueles que obedecem à lei, mas para aqueles que fazem as más obras. Quem são essas más obras aqui? São a resistência à autoridade, são aqueles que resistem à autoridade, ou seja, aqueles que não cumprem os regulamentos, as normas, as leis impostas pelo governo. Aí ele continua no verso 3, ó, querem tu, pois, não temer a autoridade, então faze o bem, e terás louvor dela. Cumpre os mandamentos, cumpre as leis, cumpre os regulamentos do Estado. Então tu vai ter louvor dela. Verso 4, porque ela é. Verso 4 é o verso-chave para nós, irmãos. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, ó, se fizeres o mal, se não atenderes a regulamentos instituídos pelas autoridades constituídas, teme, pois não traz em vão a espada, porque ela é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, o que faz o mal é aquele que não respeita a autoridade dos magistrados, né? Então, o que os magistrados, o que as autoridades, os governantes, eles fazem quando cidadãos eles não respeitam a autoridade deles? Eles vão usar a espada. A espada aqui, ó, mas se fizeres o mal, teme. Tenha medo, porque não traz a espada em vão. A espada, irmãos, é o instrumento que o governo usa para subjugar, para sujeitar, para trazer a vontade dessas pessoas que rejeitam a autoridade dos governantes, para que elas possam respeitar, para que elas possam obedecer. Aí ele conclui falando, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então, as autoridades, eles são vingadores, né, para castigar através da espada. Verso 5, porque é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, o ideal, irmãos, era que os governantes não usassem a espada. Mas Paulo fala aqui, ó, necessário que estejais sujeitos, verso 5. Vocês devem estar subordinados às autoridades superiores, por consciência. Mas aqueles que não fazem por consciência, eles são forçados ou são compelidos pelo castigo, pela espada. Eu vou dar, irmãos, um exemplo agora que talvez esclareça, né? Talvez esse meu discurso agora talvez bastante nebuloso, mas agora vai esclarecer. Nós, como é, cidadãos aqui do nosso país, nós precisamos obedecer às leis que não infringem a lei de Deus, né? Então, se eu começo a espancar a minha esposa e a espancar a minha filha, isso não está de acordo com os regulamentos das autoridades constituídas no nosso país. Então, o governo civil, ele é instituído por Deus, está aqui, irmãos, em Romanos capítulo 13. E o governo civil, César, dá a César o que é de César. César tem uma jurisdição, César tem um campo de proceder aqui nessa terra. César só não pode se intrometer no que é de Deus, mas no que é de César, César lhe deve intrometer. Então, César, ou o governo civil, ele trata, irmãos, de promover a civilidade entre os seus cidadãos.
o governo de César, ele trabalha estabelecendo que os seus subordinados cumpram a segunda tábua do decálogo, a tábua que fala sobre o relacionamento de homem com homem, ser humano com ser humano. Então, quando eu começo a espancar a minha esposa, espancar a minha filha, César olha para mim como alguém que está resistindo à autoridade dele, porque eu não estou cumprindo os regulamentos do governo civil. O nosso Estado, o nosso país, ele não promove, ele não promove o espancamento dos outros, né, irmãos? Então eu estou infringindo as leis do Estado. Então eu estou resistindo à autoridade. Então o que que os magistrados fazem? Eles vão, né? Eu estou fazendo as más obras, então eu vou temer, porque se eu não estou cumprindo aí no verso 5 pela minha consciência, porque eu sei que isso é errado, eu vou cumprir pelo castigo, a espada. Porque ele não traz em vão a espada, mas ele é vingador para castigar o que faz o mal. Então, eu que fiz o mal, e não quis me sujeitar à autoridade do Estado, a espada, a polícia vai bater aqui na minha porta. A espada, hoje, irmãos, a espada é o poder de polícia, né? O Estado ele usa a violência para subjugar a vontade daqueles cidadãos que são incivis, ok? E então a minha liberdade vai ser removida, eu vou ser preso, né? Porque a não ser que eu me subjugue à autoridade constituída. Eu sei, irmãos, que esse é um exemplo um pouco complexo, mas isso ilustra muito bem o controle dos pais. É a mesma coisa. Os pais são autoridades, como os magistrados são, só que os pais, eles, o seu campo, a sua jurisdição é o seu lar. Então, em vez de cidadãos que estão subjugados a autoridades constituídas, nós temos filhos. E os pais têm autoridade sobre os filhos. E esses pais, na sua autoridade, eles vão legislar, promover normas justas. Eles vão promover a justiça, testar se os filhos eles estão obedecendo ou não. Se o filho obedece, ele vai ser recompensado. Se o filho desobedece, ele vai ser punido. Assim como o Estado faz. E os filhos, irmãos, que resistem à autoridade, note, eu estou usando o mesmo fraseado do Romanos capítulo 12, capítulo 13, verso 2. Os filhos que resistem à autoridade dos pais, eles devem temer a espada. Os pais também têm uma espada. Eu quero, irmãos, dizer, quero sugerir para os irmãos da manhã que essa espada representa o controle. O que é o controle? O que significa controlar os filhos? Está aí a pergunta, né? É usar a pressão externa, é usar a força para subjugar a vontade. É isso que o Estado faz. Eles usam a pressão, ou pelo menos deveria fazer, né, irmãos? Em termos ideais, né? Pensando de forma ideal. O Estado ele usa a espada, a pressão, a força para subjugar a vontade. Não quer fazer por consciência, faz pelo castigo. Os pais fazem a mesma coisa. Só que a diferença, irmãos, quando nós trabalhamos com filhos pequenos, aí no verso 5, ó, os filhos pequenos não têm consciência. Nós não vimos que a própria educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e mentais. Então, a criança, não dá, irmãos, para a gente imaginar uma criança pequena, na fase de controle, ela tendo consciência para obedecer em tudo aos vossos pais. Lembram que é o mandamento de Colossenses capítulo 3, verso 20? Então, os pais eles precisam necessariamente conduzir, controlar os filhos, sendo vingador para castigar o que faz mal. Ou usando a espada. Nós vamos ver, irmãos, que a espada não é a espada literal dos pais, mas ela também é um instrumento de pressão, de controle, para subjugar a vontade dos filhos, através da violência. Ai, Fanilson, essa palavra violência, ela causa muitas, inflama muito, né, o pensamento dos irmãos, né, mas entenda essa violência no termo, como um termo técnico, ok? Como um termo técnico aqui. Provérbios capítulo 29, verso 15, já lemos, vamos reler, diz o seguinte, que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe.
Essa criança entregue a si mesma é a criança que não foi controlada, é a criança, é a criança que foi educada nos princípios dos quais os pais não subjugam a vontade. Por isso que ela, irmãos, ela é entregue a si mesma, ela faz o que quer, ela não tem esse controle externo, não existe a espada. É como se fosse, irmãos, um cidadão que faz o que quer. Um cidadão entregue a si mesmo, ele vai causar vergonha, ele vai causar dor na sociedade. Já pensou, irmãos? Um cidadão hoje na nossa sociedade que ele é entregue a si mesmo, ele não tem um controle do que ele faz e do que ele não faz, ele segue todos os ditames da sua natureza carnal. Isso não vai ser algo positivo. Então, o, autor inspirado, ele diz que a vara e a repreensão dão sabedoria. Eu quero sugerir para os irmãos que essa vara e essa repreensão representam o controle dos pais. Então, note que esse verso, irmãos, ele é muito precioso. A vara e a repreensão, os pais que controlam os filhos. O controle é essa pressão externa, essa força, essa violência, a vara. Olha a varinha aí, irmãos. No próximo tema, irmãos, que é o tema 5, nós vamos falar sobre a vara, ok? A vara e a repreensão. A repreensão, ó, aqueles que resistem à autoridade precisam ser repreendidos. Isso, irmãos, traz o que? Sabedoria. 1 Samuel capítulo 3, verso 3, já lemos isso também no tema 2, fala sobre Eli. Eli, diz lá que ele foi repreendido pelo profeta de Deus porque ele viu seus filhos e os seus filhos se tornaram execráveis. A Bíblia usa essa palavra na minha versão, execráveis. Eles eram filhos de Belial, mas diz lá que ele não os repreendeu. Ele viu os filhos rejeitando a autoridade paterna, descumprindo os requisitos estabelecidos pelo sacerdote Eli, mas ele não repreendeu, ele não controlou os filhos. Então, o controle é isso, irmãos. Essa pressão externa que os pais usam para subjugar a vontade, para fazer com que os filhos obedeçam. Não, irmãos. Tá aqui, ó, os magistrados não são terror para as boas obras, os pais não são terror para as boas obras, mas para as más, ok? E eles precisam subjugar através da espada, entre aspas. Vamos continuar. Provérbios capítulo 3, verso 11. Provérbios capítulo 3. Outro texto precioso, irmãos. Esse texto de Provérbios capítulo 3, verso 11. Fala o seguinte, ó. Controlar é amar. Algumas pessoas podem pensar o seguinte, Vanilson, mas isso é um negócio delicado, né? Fanny? Como assim controlar, usar a violência, né? Estar violentando, está falando de espancar. Não, irmãos, não é nada disso. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo tema, no tema 5, ok? Mas controlar é amar. Esse controle, irmãos, ele na verdade, ele representa o amor dos pais na prática. Nós não vimos lá que o magistrado, ele usa a espada para o bem, diz lá Paulo, em Romanos capítulo 13. Os pais também, eles vão controlar, porque o controle é uma expressão do amor de Deus. Nós lemos, irmãos, isso no tema passado, tema 3, que Abraão, o amor que ele tinha, levou ele a ordenar a sua casa e seus filhos após ele, a instruindo no caminho, da justiça e do juízo, para que eles andassem no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 11. Note só, filho meu. Então note que é o pai falando para o filho, o pai instruindo o filho, né? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Então note, irmãos, que no verso 11 diz que Deus, que é o nosso pai, ele corrige e ele repreende os seus filhos. Olha que interessante. Deus, como autoridade máxima, ele usa os mesmos princípios dos magistrados e dos pais. Ele corrige e ele repreende. É o controle. Verso 12. Ó, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Ah,
o Senhor repreende porque ele é mau. Não, o Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Note, irmãos, que verso bonito, né? O Senhor repreende aquele a quem ama. Então, se nós recebemos a repreensão do Senhor, é porque ele nos ama. Eis que estou à porta e bato. É a repreensão para a igreja de Laodiceia. Mas no verso anterior, que é o verso 19 do capítulo 3 de Apocalipse, diz lá que eu repreendo e castigo a todos a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Então, o Senhor, o Pai, irmãos, quando ele repreende o filho, é porque ele ama. Olha assim, olha a continuação do verso. Ó. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como, ou seja, da mesma forma que o pai repreende ao filho a quem quer bem. Então, o controle é uma forma de amar, de apresentar de forma prática para os filhos o nosso amor. E isso, irmãos, é muito palpável nos filhos. Os filhos, irmãos, eles vão aprender que os pais amam quando eles veem que os pais eles se dispõem a controlá-los. Muitos filhos, irmãos, que fogem, né, de casa, né, que expressam a autoridade dos pais, eles fazem isso justamente porque eles não sentem o amor, porque existe uma classe de pais permissivos. Já viram isso, irmão? São pais que fazem tudo para os seus filhos, inclusive aquela classe que eu falei agora há pouco, mas aquela classe de pais que é, carreiristas, né, com carreiras acadêmicas, né, ou carreiras de profissional, né, bem-sucedidos, eles são muito comum acontecer isso. Os pais, eles estão tão envolvidos, né, com a sua carreira acadêmica, com a sua carreira profissional, eles não têm tempo. E eles sabem que isso não é bom. Então, quando eles vão ter ali os momentos de comunhão com os filhos, a própria consciência pesada faz com que eles não repreendam ou que eles não disciplinem os filhos. Com a consciência, né, pesada, né, eles vão tentar suprir essa sua ausência, eles tentam suprir a sua ausência fazendo as vontades da criança. Ou então, promovendo, né, eventos, né, atividades para criança, ou brinquedos. Né? Já viram, irmãos? Crianças pequenas que elas têm todos os brinquedos que ela pode ter, né? Todos os brinquedos que ela pode ter. Tem mais. A casa é quase uma brinquedoteca, né? É uma forma dos pais suprirem a sua ausência. E esses pais muitas vezes são permissivos, não repreendem, não controlam os filhos. Então, muitos filhos, eles vão perder o respeito pelos pais justamente porque eles não são controlados. Então, o controle é uma forma de os filhos entenderem que os pais o amam a ponto de se preocuparem em discipliná-los. Né? Então, controlar é amar. Por onde começar, irmãos? Já vimos, já respondemos, né, naquele gráfico, né, irmãos? O controle começa quando o bebê nasce, né? Vamos ler Provérbios capítulo 19, verso 18? Fala o seguinte: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo te se exalte até o matar. A gente vai ficar só na primeira parte hoje desse verso. Castiga o teu filho, controle o teu filho enquanto há esperança. Existe, irmãos, um momento no qual o castigo não funciona mais. Quando o jovem ele se torna independente, ele já está ali na adolescência e ele já tem uma independência ao ponto de ele não precisar, ou então até ele sair de casa, né, e ir morar sozinho, os pais eles vão não conseguir mais controlar esse filho. Então, não adianta mais, irmãos, o castigo. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Então, depois que esse filho rebelde ele sai de casa, os pais eles não vão ter mais como controlá-los. Se os pais não obtiveram o respeito ou não desenvolveram a prerrogativa dos filhos respeitarem o seu dever de governar, quando foi na fase de criança, quando eles ficarem na adolescência, eles não vão ter esse respeito. Eles vão se rebelar contra a autoridade paterna.
E se esses filhos eles saírem do lar, os pais não vão ter mais como subjugar a vontade e aplicar os princípios bíblicos. Mas, irmãos, Deus, na sua misericórdia, ele vai usar outras instituições. Então, o filho rebelde agora saiu de casa, foi morar sozinho. Agora, Deus, pela sua misericórdia, ele vai usar outras instituições para poder subjugar a vontade desse filho rebelde, ok? E uma das instituições é o governo civil. Muitos pais dizem, né, que o filho que não respeita e não valoriza a palavra dos pais, ele vai ter que respeitar a palavra da polícia, né? Mais na frente. Provérbios capítulo 13, verso 24. Então, castiga o teu filho enquanto há esperança. Capítulo 13, verso 24, fala o seguinte, ó, o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, note, irmãos, o que o ama, desde cedo o castiga, desde cedo controla. Nós não vamos trabalhar a primeira parte desse verso hoje, mas vai ser no próximo tema. Mas o que não faz uso da vara odeia seu filho. Mas aquele que ama, desde cedo castiga. Irmãos, o controle dos filhos, ele deve começar quando a criança nasce. Nossa filhinha, eu não lembro qual era a idade, mas ela era bem pequenininha. Acho que ela tinha menos de um mês de vida, né, de nascimento. Era um bebezinho. Eu lembro, irmãos, que nós estávamos, eu e minha esposa, a gente fazia o culto, né, irmãos, pela manhã e pela tardinha com ela, diariamente. E ela tinha a minha esposa tinha uma almofada de amamentação, e na hora do culto, a gente fazia o culto na cama, a nossa bebezinha, ela ficava deitada nessa almofada de amamentação. E nesse dia, irmãos, era o culto vespertino. E ela estava na cama, com a roupinha, com as luvas, com as meias, vestidinha, né? Já tinha mamado, já tinha banhado, estava com a fralda trocada, estava com o ar-condicionado, a câmera confortável, o papai e a mamãe estavam ali, né? Tava uma iluminação ok. Não tinha nenhum motivo para ela chorar. Mas ela começou a chorar porque ela não queria ficar sentada, deitada, né? Um bebezinho pequeno, deitada na almofada lá, que era. Todos os dias nós fazíamos o culto assim. Mas nesse dia, nessa noite, né, nesse pôr do sol, ela não quis fazer. E nós fomos, eu e minha esposa, avaliar. E não tinha motivo, irmãos. Não tinha motivo para o choro. O motivo que nós entendemos foi que ela queria ficar ali fora da almofada, né? Mas, note, irmãos, uma criança, um bebezinho. E nós conseguimos, quem é pai, irmãos, consegue já discernir a diferença do choro de dor e do choro de birra, né? Um bebezinho, irmãos, fazendo birra. E nós ensinamos para a nossa filha, irmãos, a primeira lição de autodisciplina. Nossa filhinha, você vai ter que ficar aqui. Você vai chorar, mas você vai ter que ficar aqui. O papai está aqui, a mamãe está aqui. Não tem motivo, nós avaliamos, não tinha motivo. E ela ficou ali, irmãos, na sua almofadinha de amamentação, que é o local onde ela ficava no culto. Nós estávamos, na época, irmãos, ensinando a primeira lição de autocontrole. Um bebezinho ensinando autocontrole. Ou aprendendo, na verdade, autocontrole. Aprendendo reverência. Mais na frente, a nossa filha, ela começou a desenvolver o hábito de ficar esperneando. A gente ia trocar a fralda, ela ficava batendo os pés. E nós pegávamos ali nas perninhas dela, segurávamos, não pode. Não deve fazer isso pode machucar o papai e a mamãe. Agora é a hora de trocar a fralda. A criança está aprendendo, né, a obedecer. Aprendendo a obedecer. Desde pequenininho. A palavra dos pais é lei. Os pais têm autoridade. Eles legislam, eles promovem, né, os regulamentos do lar. E se a criancinha ela não obedece, ou seja, ela resiste à autoridade, os pais devem usar a força, a pressão externa para
trazer essa vontade em sujeição. Então, se a criança ela continua, o pai falou não pode, e a criança continua esperneando, o pai ele pode pegar uma varinha e dar uma varinha, irmão, uma varadinha, né? Ali na perninha ou no bumbum da criança. E aquela primeira varadinha, irmãos, aquela sensação ali de dor, vai fazer com que a criança pequena ela entenda que o não do pai tem um significado real e ela vai aprender a dominar ou vai aprender a subjugar a vontade do pai. Quanto a nossa filha, ela tinha 1 ano, nós compramos uma cadeira para o carro, né? Ela ia no colo, né, da minha esposa, nós compramos por segurança, né, é o ideal, né, irmãos? Compramos uma cadeirinha. Aí ela não quis ir no primeiro dia na cadeirinha, né? Aí nós colocamos, eu coloquei ela na cadeirinha, ó, você vai ter que ir, minha filha, na cadeirinha. E ela foi chorando, irmãos. Ela foi chorando. Irmãos, é muito mais fácil tirar ela da cadeirinha e colocar no colo. Mas eu falo para vocês, se a gente fizesse isso ali no primeiro conflito, irmãos, ela nunca ia. Toda vez ela ia chorar. Ela chorou só na primeira, irmãos, na primeira viagem. Hoje ela já faz automaticamente, não precisa nem mandar. Ela já vai lá pro lado dela do carro e ela senta-se ali na cadeirinha. Então, isso é, irmãos, controle. Desde que a criança nasce, os pais devem controlar, usando essa palavra no termo técnico, ok? Os seus filhos. E quando, irmãos, nós temos essa criança que não quer obedecer, que resiste à autoridade, nós vamos ter o conflito. Educar, irmãos, existe um conflito. Não existe educação bíblica sem conflito. Já falei isso para vocês. Se não tem conflito com seus filhos, ou é porque eles já foram educados, eles já são adolescentes, aprenderam a obedecer, então ali estão vendo o controle interno, os controles internos, e se submetem de forma pronta e imediata aos pais. Não tem conflito, já foram educados. Ou não está sendo educados. Irmãos, se não tem conflito, ou os filhos já foram educados, ou os filhos não estão sendo educados. O conflito existe, irmãos, porque os pais têm uma vontade e os filhos também têm uma vontade. E essa vontade se choca. Os pais, eles têm a vontade deles, a orientação dos pais é o quê? É o que é o melhor para a criança. Vai no carro, na cadeirinha do carro. Então, em longo prazo, esse é o melhor. Os pais, eles têm experiência. Mas a criança, ela também tem essa vontade. Essa vontade não é a longo prazo, irmãos. Ela quer algo imediato, curto prazo, né? O amor do pai restringe. Mas a natureza carnal da criança deseja a gratificação imediata. A criança, irmãos, ela vai, pela sua natureza pecaminosa, ser constantemente tentada a satisfazer as suas vontades, a ser o centro das atenções, a ter a sua gratificação, o que ela quer no momento que ela quer. Só que os pais, eles já olham a longo prazo, eles vão restringir. Os pais vão se preocupar em proteger os filhos contra resultados prejudiciais. Inclusive, irmãos, quando nós ensinamos os nossos filhos a responder de forma pronta e imediata à ordem dos pais, isso pode até salvar a vida deles, ok? Então, mas os filhos eles vão querer essa gratificação imediata. Radassa, vai escovar os dentes, porque eu não quero que você tenha problemas de dentição, né? Mas a criancinha não está preocupada com isso. Ela quer continuar brincando, porque isso satisfaz o que ela quer, satisfaz ali o eu, né? A vontade dela é ficar brincando, mas a vontade do pai, da mãe é o quê? É hora de escovar dente. Então nós temos um conflito, irmãos. E esse conflito, irmãos, ele precisa ser vencido pelos pais. Irmãos, aqui vai definir, irmãos. Isso aqui é o centro da educação. Se os pais subjugam a sua vontade aos filhos, os filhos ganham o conflito e os filhos mandam. Mas quando os pais usam a força, a espada, entre aspas, que é a vara, na verdade, literal, e subjugam a vontade dos filhos, os pais, eles exercem autoridade e
eles vão ganhar o respeito dos filhos e o direito de governar dos filhos. E os filhos, eles vão, na fase de juventude, obedecer aos mandamentos dos pais, não porque eles estão agora sendo pressionados, né? Mas porque eles entenderam, né? E respeitaram ali a posição dos pais e entenderam que aquele é o melhor. Então, esse é o conflito. Os pais precisam vencer o conflito. Quando o pai ele contensente com a vontade do filho e não leva o filho ali na cadeirinha, leva no colo da mamãe, a vontade do filho prevaleceu. E na próxima vez vai acontecer a mesma coisa. Irmãos, isso é o que nós chamamos de birra, né? A criança vai lá, a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Irmãos, isso é muito claro, irmãos, quando a gente vai. Geralmente eu for no supermercado, sempre eu vejo isso, irmão. Sempre, quase sempre, né, irmãos, eu vejo isso. Crianças entregam a si mesma, literalmente envergonhando sua mãe ou envergonhando seu pai. A criança vai lá, ela quer o salgadinho, o pai fala que não. O pai, tá vendo a vontade? A criança quer o salgadinho. O pai falou que não. Aí o que, que a criança faz? Ela se deita no chão, começa a gritar, começa a espernear e começa a falar palavras indevidas. E os pais envergonhados, porque é uma vergonha mesmo, é uma vergonha literal, eles vão tentar usar de subterfúgios, em vez de eles serem consistentes na sua ordem e subjugar a vontade, trazer essa vontade e vencer o conflito, a vontade da criança de vencer o conflito, eles muitas vezes vão ou ameaçar ou gritar, que só faz com que a situação fique mais vexatória, ou tentando evitar ali a vergonha, eles vão tentar apaciguar a criança, tentar subornar a criança, tentar fazer uma troca, e que são formas também de se subjugar a vontade da criança. Ou então eles vão deixar a criança obter o que ela quer, porque aí ela satisfaz, né? E a vergonha passa, né? Na hora, o conflito cessa, mas foi vencido pela criança. Pronto, irmãos, acabou. Próxima vez a criança vai ser o mesmo. As crianças ficam sem vergonha, né, irmãos? E ela vai fazer o mesmo. A vontade da criança. E hoje, irmãos, muitos lares, as crianças, elas mandam e os pais obedecem. As crianças, elas comem na hora que ela quer, elas vão dormir na hora que elas querem, elas fazem as atividades que elas querem, elas os pais se submetem aos filhos. É uma subversão do que Deus instituiu. Então, isso é rebelião, irmãos. Rebelião é a subversão da autoridade. Os filhos, eles se colocam na posição de autoridade e os pais, que deveriam ser autoridade, são agora os subordinados. Isaías capítulo 14, irmãos, um texto bastante conhecido, mas eu vou ler aqui para vocês. Fala o seguinte, ó: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ressaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Note que Lúcifer queria: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós falamos, irmãos, que o Altíssimo representa Deus na sua posição de autoridade máxima. Lúcifer, ele que era subordinado, era sujeito, ele queria, na sua rebelião, ele queria subverter. O que é subverter, irmãos? É colocar-se acima. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei autoridade. Eu estarei numa posição de honra. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso mostra, irmãos, que Lúcifer, ele foi o primeiro rebelde. Ele promoveu a primeira rebelião. Ele subverteu a autoridade, que era a autoridade de Deus, e quis colocar-se como a grande autoridade. Foi essa promessa que ele fez. Ele disse para os anjos que se ele fosse a grande autoridade do universo, ele promoveria uma experiência mais elevada para os anjos, que as faculdades intelectuais que os anjos tinham criados dariam para ele a liberdade de promover um governo sem precisar seguir as leis, né? Cada anjo deveria seguir os ditames da sua própria consciência. Isso é rebelião. Quantas crianças elas desobedecem aos pais e elas rejeitam ou elas vencem um conflito, elas estão subvertendo a autoridade, estão sendo rebeldes.
Olha o que fala 1 Samuel capítulo 15. Falando de Saul. Samuel repreendendo Saul. Ali, quando Saul não cumpriu os mandamentos impostos por Deus contra os amalequitas. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de corneiros. 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Então a rebelião, irmãos, é como o pecado de feitiçaria. O que era o pecado de feitiçaria, irmãos? Saul, inclusive, mais na frente, no capítulo 28, ele caiu nesse pecado de feitiçaria. Ele foi consultar a necromante de Endor, a feiticeira de Endor. E nessa consulta à feiticeira de Endor, Saul ele teve contato com os demônios. Aqui fala, irmãos, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, verso 23. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é o pecado de feitiçaria? É ter contato com os demônios. Então, esse texto mostra, irmãos, que toda rebelião provém de Satanás. Quanto os pais eles deixam que os filhos vençam o conflito e subvertam a autoridade, se tornem rebeldes à sua palavra, eles estão deixando que Satanás trabalhe no coração dos filhos. Isso não deve ser assim. Os pais precisam vencer e subjugar a vontade e não tolerar a rebelião dos filhos. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então tá aqui, irmãos, um quadro que mostra como é que funciona a rebelião. Os pais, eles têm autoridade dada por Deus, eles devem controlar os seus filhos. Quando essa autoridade é negada, quando os filhos eles expressam controle, eles vão estar em posição de rebelião. Então os pais têm a sua vontade, mas os filhos falam: não, você já vem dar a minha vontade. E os filhos mandam, ou pelo menos querem mandar, e eles tentam subverter a ordem. Irmãos, quando essa ordem ela é subvertida, o resultado é o caos. Se Deus ele promovesse Lúcifer, a grande governante do universo, o resultado seria o caos. Irmãos, o resultado, Lúcifer, ele vai no milênio, durante os 1000 anos. Nós vamos ver, né, os resultados do governo de Lúcifer. O fruto de Lúcifer como o grande governante do universo vai ser demonstrado durante o milênio. Um caos, destruição, morte. Enquanto os pais, eles cedem à vontade aos filhos, o resultado é o caos. A nossa sociedade, irmãos, hoje ela é uma sociedade caótica porque pais não promovem os princípios da educação verdadeira. Então, irmãos, nós temos formas ativas e formas passivas de rebelião. Formas ativas, que os filhos se rebelarem contra os pais. Quanto os filhos, eles fazem desafios, né? Qualquer desafio à autoridade dos pais. Ou quando os filhos, eles destroem, é um exemplo, irmãos, símbolos de autoridade, né? Os filhos, eles destroem a Bíblia, eles destroem a bandeira, eles destroem algo que simboliza a autoridade, né? Ou do pai ou de qualquer autoridade constituída. Isso é uma rebelião, deve ser tolhida. Outra forma de rebelião ativa é quando os filhos não dão ouvido às instruções. Os pais mandam, orientam, instruem, fazem ali os regulamentos, mas as crianças não estão ouvidos, né? Isso é uma forma ativa de rebelião. Ou os filhos eles argumentam, os pais eles impõem ali as normas e os filhos argumentam, respondem, recusam-se ou recusam a responder. O pai ou a mãe fazem ali um questionamento e a criança não, de forma obstinada, ela não obedece ou não responde. Quando os pais eles orientam os filhos, eles mandam os filhos e os filhos eles não obedecem, saem andando, correndo, fazendo birra, ou saem batendo nas coisas,
ou esperneia, né? Faz aquela birra, ou quando as crianças elas se recusam verbalmente, né? O pai manda e o filho fala, eu não vou fazer, né? De forma clara. Isso aqui, irmão, são formas ativas de rebelião. Ou então quando o filho desobedece, né? Uma norma instituída, né? Pelos pais de forma clara, né? O filho entendeu, o filho ele compreendeu aquela ordem, ele compreendeu a punição para aquela ordem, mas mesmo assim ele desobedece. E são formas, irmãos, ativas de rebelião. E os pais não devem tolerar nenhuma dessas formas ativas de rebelião. Outra que eu não coloquei aqui, irmãos, é bater o filho bater no pai, bater, a criancinha bater, às vezes até brincando, irmãos, de bater. Isso, irmãos, é uma forma de. Tá aqui, ó. Eu não coloquei de forma clara, mas tá aqui. É um desafio à autoridade dos pais. Pais que aceitam que os filhos, mesmo em brincadeiras, batam no rosto. Irmãos, isso não deve ser assim. Né? Ou então, a brincadeira é a criança tá com a vara batendo no do pai. Isso não existe, irmãos. Isso é uma forma de promover na mente infantil de que ela é autoridade e os pais são submissos. Então, são formas ativas de rebelião. Muito, muito comuns, moço. Isso é comum no mundo. A criança sai batendo, correndo, responde o pai, responde a mãe, discute. A criança ela foi educada, muitas vezes foi educada nisso, irmãos. A educação negativa que nós falamos lá no início. Ela foi educada a responder, a argumentar. E muitos pais acham isso bonito, né? Acham isso honroso, né? Riem, né? Dão sorrisos, né? Como se isso fosse engraçado, né? A criança recusa a obedecer, isso deve ser tudo tolhido, irmãos. Pode falar, irmã. A irmã levantou a mãozinha. Se quer falar, pode falar, irmã. Formas passivas, irmãos. Os filhos também eles podem rebelar de forma passiva. É uma forma, irmãos, mais menos visível, mas também é rebelião. Os filhos eles subvertem a vontade dos pais, esquecendo-se vez após vez de atender. O pai falou, ó, coloca o lixo fora, e a criança ela se esquece, né? Ah, não. Ela, irmãos, está escolhendo esquecer. Okay? Porque se fosse algo que tivesse interesse para ela, ela não iria esquecer, né, irmãos? Ou então, pode falar, irmã. Desculpa, irmão, estava ligado ali o meu microfone. E no caso, assim, quando o filho está em rebelião, né, por mais que tu dê a ordem, eu passo às vezes esse conflito aqui muito com o Teves, né? E eu Sim, perco muita paciência. Eu falo. E assim, não é por falta de ensinar. E eu falo para ele assim: tu sabe, tu tem que praticar. E às vezes, assim, é demais, sabe, irmão? É assim, são pequenas coisas que ele até me tira da paciência. Eu falo uma vez, duas, e às vezes ele não obedece, sabe? sim. Aí quando eu me aproximo, tá? Quando eu chego perto, aí ele vai e faz, né? E às vezes assim, ó, quando eu tô conversando com alguém, aí ele já interrompe. Quando Sim, eu olho assim, aí ele agora, ontem eu conversando ali, aí quando eu olhei assim, aí ele levantou a mão, perdão, desculpe, sabe? E tem hora sim. que eu acho engraçado assim, dentro de mim, né? Lá no fundo, ele sabe que tem que praticar, mas Exatamente. ele não pratica porque ele não quer. Sim. E eu sei que não é fácil, irmão, porque a gente educa o nosso filho, ele sabe, mas parece que ele tem a tendência de tomar pelo outro lado, para nos envergonhar. E é na rebeldia mesmo quando o irmão fala, né? Porque não é por falta de conhecimento, não é por falta de ser ensinado, é uma geração rebelde. Nós, pais, a gente tem mania de dizer criança mal educada. E às vezes eu lembro que um irmão, quando pregou, disse assim: não, a gente educa o nosso filho, mas eles são realmente rebeldes, sabe? Eles não praticam o que os pais ensinam. E é triste também, irmão, ver pais querendo comprar o amor do seu filho. Quando o senhor aí falou da sua filhinha desde bebezinho, né? Ensinando. E se a gente for fazer isso, hoje em dia, a gente fazer, as pessoas olham para nós, sabe, com olhos repreensivos, sabe? É Nos verdade. condenam.
Sim, mas assim, eu tenho que fazer o que Deus, eu tenho que agradar a Deus, não agradar o homem, né? Pedindo a Deus, óbvio, sabedoria, né? Sim, exatamente, irmã. Essas são formas, irmã, de rebelião. Rebeliões passivas e as vezes ativas. Então, irmã, hoje eu não vou dar o remédio, mas o tema 5, irmãos, é imperdível, irmãos. É o próximo tema. No próximo tema, eu vou dar a orientação bíblica de como tratar a rebelião. A rebelião, irmãos, ela não pode ser nunca passada por alto. Ela não deve ser passada por alto, porque nós vimos que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E isso, irmãos, é minar a autoridade paterna, deixar com que a criança subverta a autoridade e ela vai entender. As crianças entendem, irmãos. As crianças são inteligentes, elas são espertas, irmãos. Elas vão entender que elas podem, se elas forçarem um pouquinho, elas podem novamente ganhar a vontade ou subverter a vontade dos pais. Então isso acontece muito, irmãos, aqui, ó, nas formas passivas de rebelião. Quando a criança educa o pai a esperar. O pai falou, coloca o lixo fora, mas a criança, ela espera até o momento que ela quer. O pai, lembre que a ordem dos pais deve ser de forma irrestrita e imediata ser atendida, né? Mas a criança, ela espera, ela até obedece, irmãos. Note só, olha como é sutil. Ela obedece, só que ela obedece no tempo dela. Então, de certa forma, ela está mandando. Ou então, quando foi o que Saul fez, ó, não obedecendo da maneira correta. O pai mandou colocar o lixo fora, aí a criança tirou o lixo mesmo aqui da lixeira, mas não colocou lá fora, ela colocou no meio do caminho. Então ela faz uma obediência parcial. Então foi o que Saul fez, né? E foi repreendido de forma severa por Samuel. Ou então quando a criança ela obedece de forma exterior, mas ela interiormente ela está com raiva. Irmão, ela expressa a obediência externa, mas de forma interior. E muitas vezes, irmãos, essa raiva interior ela é expressa na face da criança. Ou às vezes não. E os pais devem ter tato, irmãos, para poder enxergar ou analisar ou ver essa situação final aí, ó, essa forma passiva, porque exteriormente a criança não obedeceu, mas no coração ela tá com raiva, ela tá com mágoa, ela não quis. Então os pais precisam atentar para remover esse sentimento e colocar para fora, porque senão isso pode dar problema quando a criança for uma adolescente, ok? Então são formas, irmãos, ativas e passivas de rebelião. E nós precisamos, irmãos, usar os princípios bíblicos. Muitas vezes os pais eles passam por alto essas situações porque não conhecem os princípios bíblicos do controle e da do ensino, né? São os dois aspectos. A rebelião, irmãos, ela não pode ser passada por alto. Ela precisa ser tolhida. E o instrumento que Deus instituiu para que os pais possam vencer a rebelião, irmãos, é a espada lá dos magistrados. Os magistrados, eles usam a espada para vencer a rebelião dos cidadãos. Os pais vão usar a espada, entre aspas, é a vara. Nós vamos ver isso no tema 5. Mas eu quero, irmãos, finalizar lendo Daniel capítulo 1, versos 5 e 8. Fala assim, ó, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que bebia, e que fossem assim mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Muito conhecida a história, né, irmãos? Daniel e seus amigos em Babilônia, eles foram alistados como servos de Nabucodonosor, participando da corte, e eles tinham o privilégio de poder comer das iguarias do rei e beber do vinho da mesa do rei. Mas no verso 8 dizemos que Daniel propôs no seu coração firmemente não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Irmãos, note esse texto. Eu gosto desse verso 8. Daniel firmemente propôs no seu coração não se contaminar.
Daniel, irmãos, ele estava numa situação difícil, porque Daniel e seus amigos, eles eram escravos em Babilônia. Um escravo, irmãos, não tem vontade. Já pensou, irmãos? Ó, Nabucodonosor, nós não comemos carne de porco, nós não comemos gordura animal, nós não comemos sangue, nós somos judeus. Vamos, Nabucodonosor ia mandar eles, ia mandar matar esses meninos. Era, irmãos, uma situação muito difícil, porque eles corriam sério risco de vida. Mas mesmo assim, Daniel propôs no seu coração firmemente não se contaminar com as guloseimas da mesa real. Daniel não era mais que um jovem ao ser levado cativo para a Babilônia. Tinha cerca de 15 ou 16 anos de idade, pois é chamado menino. O que significa que ele estava em sua juventude. Olha que interessante, irmãos, né? Daniel, ele foi levado para a Babilônia, cativo, ele tinha 15 anos. Ele era um jovem, um adolescente. Eu não sei quantos anos tem aí o filho da irmã, mas Daniel, ele era um adolescente, ele tinha 15 anos. E Daniel, irmãos, nessa idade, quer falar, irmã, a idade do seu filho? Ele tem 10 anos, irmão. 10 anos, né? Tá na fase ainda de Deve ter criança, 10. né? É assim, é como. Ele é uma bênção, sabe, irmão? Ele já sabe, ele prega. Pode falar. E assim, não é fácil, sabe, irmão? Porque o Teves, o pai dele faleceu. O Teves tem um ano. O Teves tinha 1 ano e 8 meses quando o pai dele faleceu. Então, eu sou a mãe, sou o pai, sou a avó, sou tudo, né? Como eu moro aqui Sim. sozinha em Santa Catarina, com a opção não voltar para minha terra em Pernambuco, questões de qualidade, não é fácil, sabe? Educar sozinha. E graças a Deus eu sempre pedi a Deus me ajude Senhor, educar, né? Eu tenho Sim. dificuldade de ensinar. Hoje ele sabe, ele lê, mas pela graça porque ele sabe. Então, assim, não é fácil, viu? Ele tem 10 anos e eu ensino as coisas, mas só Cristo mesmo que foram. Mas é uma bênção, ele Sim. prega, ele é bastante inteligente. Mas Sim. essa parte da rebelião que ele tem, da rebeldia, não tá fácil. É o conflito, irmãos, né, irmã, né? Isso mostra, irmã, que você está educando. Porque se não tiver o conflito, provavelmente você não estava usando ali os princípios da educação. Mas Daniel tinha 15 anos, irmãos, e ele foi chamado menino. E ele firmemente decidiu não se contaminar. Isso mostra, irmãos, a verdade de que muitos pais dizem hoje, né? Isso é muito comum no mundo. Os adolescentes, os jovens, né, eles são rebeldes, né? Isso é natural, né? Daniel tinha 15 anos e ele, em terra distante, ele seguiu os mandamentos de Deus. Os pais não estavam ali para forçar a consciência dele, mas ele já tinha sido ensinado, irmãos, a prestar imediata obediência aos princípios da palavra de Deus. Daniel e seus companheiros tiveram os benefícios do preparo e da educação corretos na infância. Note, eles tiveram, irmãos, o preparo e a educação correta na infância. Mas só essas vantagens não teriam feito deles o que eram. Chegou o tempo em que deviam agir por si mesmos, quando seu futuro dependia de sua própria atitude. Então, decidiram ser leais às lições que lhe foram dadas na meninice. Note, irmãos, eles decidiram, tá vendo? A educação, irmãos, não é o adestramento. Agora, Daniel e seus companheiros, na sua fase de ensino, de juventude, eles decidiram, agora eles aprenderam, irmãos, os controles internos, a pronta submissão à vontade de Deus, eles entenderam os princípios por trás das leis que eles obedeceram na sua meninice. E eles entendiam na meditação nos lugares celestiais. Da irmã Ellen White diz que Daniel e seus amigos eles já tinham sido criados no regime vegetariano antes. E eles entendiam, diz no livro Profetas e Reis, que
estudando a Bíblia, a história dos filhos de Arão, que tomaram ali do vinho e foram fulminados. Eles entenderam que o vinho não era o melhor, a melhor bebida para eles ingerirem. Eles entenderam, irmãos, e decidiram agora por si obedecer às lições que foram outrora ensinadas por eles da meninice. A história de Daniel e seus companheiros em Babilônia, irmãos, ilustra muito bem o princípio de que o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Provérbios capítulo 3, verso 1. O filho sábio, irmãos, Provérbios contrasta o tolo com o sábio. O filho sábio é o filho que foi controlado na primeira fase, até os 12 anos, e foi ensinados. Os pais exerceram a sua autoridade para controlar e exerceram ali a sua autoridade para ensinar, controlar os filhos. Não aceitaram a subversão, a rebelião. Usaram, irmãos, ali o instrumento de Deus, vamos ver no tema 5, para subjugar a vontade dos filhos. A história de Daniel e seus companheiros, irmãos, ilustra também esse princípio, de Provérbios capítulo 31, verso 28. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Esses versos falam da mulher virtuosa. Falando da mulher virtuosa, é dito que os seus filhos se levantam e louvam a ela, chamam-a de bem-aventurada, de feliz, e o seu marido também se une a esse louvor. Muitas vezes nós estudamos a história de Daniel e nós achamos que o grande herói do livro, irmãos, é o profeta Daniel, né? Mas eu quero sugerir para os irmãos que o grande herói do livro de Daniel, a grande heroína, irmãos, do livro, é a mãe de Daniel. Ela foi bem sucedida, irmãos, a inculcar os padrões da palavra de Deus. O pai também, né, irmãos? Geralmente a mãe ela tem mais proximidade ali nos primeiros anos, né? Os pais de Daniel foram bem sucedidos não porque eles se tornaram a consciência dos seus filhos, mas porque eles educaram os seus filhos de forma que eles entendessem que a autoridade dos pais deveria ser seguida e obedecida de forma restrita, que os pais eles tinham mais experiência e que os filhos deveriam, por amor, obedecer aos pais e que essas leis eram as melhores. Eles se entenderam na fase de ensino que era o melhor obedecer aos regulamentos instituídos pelos seus pais, que estavam de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que eles levantam e chamam bem-aventurada. Esse é o fruto, irmãos, de uma educação bem-sucedida. Homens de caráter, nobreza. Daniel, irmãos, ele é um dos homens que se destacam na Bíblia como um dos homens que tiveram nobreza, grande autoestima espiritual. Filhos, irmãos, bem educados. Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram a diferença em Babilônia. A história de Daniel e seus companheiros ilustra também o princípio de que educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, o mundo hoje é caótico porque os filhos não foram ensinados desde pequeno. Os adultos hoje, né? Não foram ensinados, irmãos, a controlar a si mesmo. Não foram ensinados ou os pais dessas pessoas que são adultas hoje, muitas vezes não tolheram a rebelião. E nós vivemos hoje um mundo caótico por causa disso. Mas e tu que é criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Daniel, ele foi ensinado no caminho em que deve andar. E quando ele envelheceu, a Bíblia fala em Daniel capítulo 6, que ele preferiu ser lançado no covil de leões do que ter transgredido os princípios da sua consciência. Até quando envelhecer, Daniel não se desviou do caminho. Irmãos, o mundo hoje necessita, essa é a maior necessidade do mundo, homens de caráter nobre, homens firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que nós possamos, pela graça de Deus,
usar, irmãos, a autoridade dada pelo nosso Deus para controlar nossos filhos. Que nós, irmãos, possamos condescender, irmãos. Ou melhor, não condescender com a nossa natureza carnal. É muito mais fácil, irmãos, a gente condescender com os filhos. Muito mais fácil, irmãos, a gente deixa passar por alto. Às vezes eu estou trabalhando, irmãos, eu tenho que deixar meu trabalho para conversar com a nossa filha, às vezes disciplinar ela. Isso interrompe ali, às vezes eu estou focado aqui no trabalho da Bíblia. Interrupções que às vezes eu não quero, mas é necessário. Que nós possamos, pela graça de Deus, irmãos, tocar nossos filhos no caminho que devem andar. E quando eles envelhecerem, eles não se desviarão pelo poder de Deus, pela graça de Deus, desse caminho. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Vamos orar. Querido e amoroso Pai que estás no céu, louvado e exaltado seja o Senhor para todos sempre. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos provê. Nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Talvez eu esteja aqui orando e falando aqui com alguns pais que têm falhado na educação dos filhos, não têm exercido a sua autoridade para controlar os seus filhos, não têm legislado ali no seu lar, não têm promovido a justiça, não têm disciplinado os seus filhos. E muitas vezes nós temos, Pai, até por condescendência própria, relaxado e deixado com que a autoridade nossa seja subvertida pelas crianças. Temos aceitado tanto as rebeliões ativas quanto as rebeliões passivas, mas nós vimos hoje que a rebelião não provém do alto, não provém do Senhor, mas provém do reino das trevas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser homens e mulheres, pais decididos, pais como foram os pais de Daniel, que trabalharam com seus filhos desde pequeno, desde a infância. E quando eles cresceram, eles decidiram, pela tua graça, fazer a tua vontade. Que nós possamos, Pai, pela tua graça, implementar esses estudos, esses ensinamentos em nossa vida prática, para que nossos filhos sejam luz nesse mundo, sejam homens e mulheres das quais o mundo não é digno, homens e mulheres que sejam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que o Senhor nos abençoe, nos tenha um sábado feliz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.